Tarde a todos. Já estamos na sala com 7 pessoas. A lição de hoje, então, a palestra pública de hoje vai ser feita pela Isabela Lisboa, que é trabalhadora da casa, e eu vou fazer a leitura, foi escolhida ao acaso, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, a lição 143, Acorda e Ajuda. O versículo inspirador é: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Em Mateus capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, na verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham em sepulcros de ouro do vício, de amarguras e ilusões. Se vitimizam por tentações da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encerram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprenda a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários dos esforços de sacrifício de milhões de existências. Cedemos algo de nós mesmos, cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos deste modo o ensinamento de Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Assim sendo, nós vamos fazer a nossa oração inicial, nossa prece inicial, pedindo ao bom Deus, a Jesus, nosso Mestre, João Batista e toda a equipe espiritual dirigente da nossa casa, Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, que abençoe a nossa irmã trabalhadora Isabel Lisboa, que vai nos falar hoje. Nós esperamos, Mestre, que fazendo mais esse passo no nosso caminho de aprendizagem, possamos descristalizar as nossas próprias amarras em benefício de todos, que possamos abrir nossos ouvidos e olhos para entendermos a grande obra coletiva da criação, nos nossos esforços de aprendizagem também. Sigamos juntos de mãos dadas e assim sendo, Mestre, te pedimos permissão para iniciar a tarde a palestra na tarde de hoje. Que assim seja. A Isabela já está administrando praticamente a projeção para a gente, então ela vai nos falar, a palestra de hoje vai ser, eu tinha anotado aqui bem direitinho, dia 22, já perdi ela de vista, botei bem para baixo. Aqui, Isabela, viver com o outro. Gente, a mensagem teve tudo a ver, eu não escolhi, não fui eu, fui ao acaso. Maravilhoso. Viver com o outro, a lei de sociedade e os laços que nos transformam. Fico emocionada. Assim, com as bênçãos da espiritualidade da casa, a gente passa a palavra para a Isabela, trabalhadora de várias atividades. Eu acho que, inclusive,
já a vi na evangelização, dentre as muitas outras coisas que ela faz. Tá? Muito obrigada, Isabela. Fala. Imagina, eu que agradeço, Márcia. E hoje realmente a gente vai falar de um tema, né, parece que está cada vez mais difícil, né, conviver com o outro, né, no momento onde a gente vive tanta polaridade, né, tanto parece que eu sempre fico refletindo como esse século é o século que está sendo um convite, né, para a gente aprender a conviver com o outro, né? A gente teve a pandemia também aí, que nos ensinou muito sobre o isolamento. Então, mas para a gente começar essa conversa, eu gostaria de trazer, né, uma pergunta reflexiva, né? Em um mundo, né, tão hiperconectado, né? Por que tantas pessoas estão se sentindo tão sozinhas? Né? Nós nunca tivemos tantos meios de comunicação, tantas redes sociais, tantas formas de interação, e, paradoxalmente, né, nunca se falou tanto em solidão, isolamento, desconexão humana. Né? Então, como nos diz, né, o sociólogo Bauman, né, estamos em um século das relações líquidas, né, ou seja, das relações superficiais. Mas a gente sabe, e a gente também vai ver junto com o Espiritismo, né, que as ciências já sempre nos disseram que somos seres gregários, né? E isso não é apenas um conceito acadêmico, né? Essa é uma marca do nosso DNA. Né? Então, várias ciências, se a gente for para biologia, antropologia, sociologia, psicologia social, filosofia, todas elas nos dizem que o ser humano não sobrevive sozinho. Né? Então, diferente de um animal como um urso, por exemplo, que é forte, vive solitário lá na floresta, a nossa força ela vai residir na cooperação. E aí, eu gosto sempre muito, sempre que eu vou fazer as palestras, e esse é um tema que me interessa profissionalmente muito, eu fui buscar, então, também alguns artigos que falam sobre o resultado desse aumento desse isolamento social. E aí eu achei o estudo de um psiquiatra da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, ele chama Ravi Shankar, que ele vai fazer um estudo sobre solidão, isolamento social e os efeitos na saúde, né, física e mental, depois da pandemia. E aí olha os resultados que ele chega, que estima-se que 15 a 40% dos adultos sofrem de isolamento social, que mais de um terço, né, dos adultos acima de 45 anos se sentem sozinhos e quase um quarto dos idosos estão socialmente isolados. E a gente sabe que a questão do idoso é seríssima, a gente está vivendo um momento onde nós estamos vivendo mais, mas a nossa própria sociedade já tem uma cultura, infelizmente, a nossa sociedade ocidental já tem uma cultura do isolamento do idoso. E isso traz efeitos físicos e mentais que são muito prejudiciais, né? Então, o que que ele vai nos dizer, né? Na saúde física, a partir desse estudo, ele fala que o isolamento social vai trazer vários efeitos adversos, cardiovasculares, imunológicos, neuroendócrinos, ou seja, o apoio, quando nós temos uma rede, né, hoje se fala muito em rede de apoio, né? Então, quando nós temos esse apoio social, quando a gente vive em sociedade, em comunidade, esse apoio ele atua como um amortecedor, né, contra o estresse, né, reduzindo os problemas cardíacos, né, e promovendo comportamentos mais saudáveis, né, como exercícios, dieta, né, entre outros. E nos jovens também, esse isolamento ele pode elevar os níveis de cortisol e aumentar também a obesidade desses jovens, né? E os impactos da saúde mental, a gente está vendo aí, né? Saiu uma pesquisa recente, o Brasil, por exemplo, é um dos países mais ansiosos do mundo. É claro que existem questões também sociais, né? De diferenças, né? Sociais e tudo mais, a preocupação financeira, enfim. Mas a gente tem que entender que
a gente está hoje vivendo um momento de um agravamento das doenças mentais, depressão, ansiedade, ideação suicida, né? E aí, quando a gente fala da questão do suicídio, é muito preocupante, porque hoje as nossas crianças e adolescentes, eles são particularmente vulneráveis, né? A duração, por exemplo, né, nesse estudo, ele fala que a duração da solidão numa criança pode prover problemas de saúde mental por até 9 anos. Ou seja, é uma criança que provavelmente vai entrar a sua adolescência, até o jovem que vai começar a sua vida adulta com problemas de saúde mental. E aí eu fui buscar um dado que me deixou assim realmente muito triste, que é que nos últimos 22 anos, o suicídio entre crianças e adolescentes no Brasil aumentou 160%. Vocês têm uma ideia do que é isso, gente? 160%. Né? Dados da Fiocruz, a Fiocruz vai nos falar que, por exemplo, a taxa de suicídio entre jovens de 10 a 24 anos cresceu 6% entre 2011 e 2022, né, que foi o período que eles fizeram esse levantamento. Ou seja, existe cada vez a idade menor de crianças cometendo, né, tentativas, né, ou automutilação ou suicídio. Então, com menos de 10 anos, cada vez mais os hospitais relatam esse aumento expressivo no atendimento de crianças e adolescentes, né? Então, e aí o que que tá acontecendo? Quais são os fatores de risco e por que eu estou trazendo esses dados, né? Mas o que que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver, porque quando a gente olha os fatores de risco, a gente vai ver que estão ali tudo relacionado à convivência, ao relacionar-se com o outro, né? Por exemplo, as dificuldades emocionais, dificuldade em lidar com as frustrações, os conflitos sociais, né? E aí os distúrbios de depressão, ansiedade, os ambientes sociais e familiares onde essas crianças estão inseridas, e isso vai desde negligência, abuso físico-emocional, os bullying na escola, os relacionamentos conflitantes, né? A internet, as redes sociais, a gente sabe que a gente está vivendo hoje um problema gravíssimo com os nossos jovens em relação ao que eles estão expostos na internet. Inclusive, na semana passada, né, foi lançado o que eles estão chamando de Estatuto da Criança e Adolescente Digital, para tentar, né, coibir um pouco mais. E também o impacto da pandemia também gerou um grande agravamento na saúde mental desses jovens. E nos idosos, né? Tem alguns pesquisadores que dizem que o isolamento, né, para a pessoa idosa pode ser comparado ao tabagismo ou à obesidade. E aí eu convido vocês a pesquisarem, né? Se eu for lá, quais os principais hábitos para o envelhecimento saudável? E aí, normalmente, o que que a gente vai encontrar? Uma dieta equilibrada, exercícios físicos, né, um sono equilibrado, uma mente ativa, ou seja, né, buscar novos aprendizados, assim, criando novas conexões neurais e vida social ativa. Né? E aí, o que que essas pesquisas, então? Nessas pesquisas, elas só vêm, por que que eu quis trazer esses dados para vocês? Porque elas vão reafirmar o que a doutrina espírita já nos ensina. E aí, então, a gente vai agora lá para o Livro dos Espíritos, né, na parte que vai falar de lei de sociedade. Então, Kardec vai perguntar para os espíritos nessa parte se o homem ele foi feito para viver em sociedade. E aí, os espíritos são muito claros, sim, né, Deus fez o homem, né, ou a mulher, né, o ser humano, né, para viver em sociedade, porque esta é uma lei da natureza. Então, se ela é uma lei da natureza, ela está muito além do nosso DNA, né? Nós somos espíritos gregários e estamos aqui nesta terra para aprendermos a conviver uns com os outros, aprender a fraternidade. Porque se a gente for, né, lembra que quando a gente vai para o mundo, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, a gente fica só com aqueles que a gente tem afinidade.
Ou seja, a gente não tem tanta oportunidade para lidar com o diferente, porque ali a gente vai estar naquela frequência, na vibração a qual a gente é atraído, né? Então, na Terra, a gente tem a oportunidade de conviver com um irmãozinho diferente da gente. Aqueles que não estão, de repente, tão evoluídos, que ainda precisam aprender, mas também aqueles que têm muito para nos ensinar. Né? Então, e aí Kardec vai perguntar sobre esse isolamento, né, o que se a pessoa que escolhe, né, que decide viver em isolamento absoluto, né, se isso é algo negativo, né, porque a gente sabe que existem, né, algumas religiões onde as pessoas optam, né, por viver em isolamento, né, ficam lá em períodos de meditação, e tudo mais, mas os espíritos vêm nos dizer que o isolamento absoluto seria algo contrário a essa lei da natureza, que é a lei de sociedade. E por que que ela é contrária? Porque ninguém possui todas as faculdades, né? Ninguém tem todos os talentos. A gente não consegue. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim: ah, eu sou autossuficiente, eu sou super independente, financeiro, eu faço minhas coisas. Será? Né? Por exemplo, né, se hoje eu estou aqui com essa blusinha, aqui no computador com vocês, é porque alguém construiu esse computador. Eu não sei construir computador. Eu não sei costurar. Né? Eu vivo numa cidade grande, num apartamento onde eu não consigo colher, né, plantar e colher o meu alimento. Ou seja, nós somos seres interdependentes. Necessitamos um dos outros para vivermos. Então, isso é importante a gente refletir, principalmente quando a gente vê muito esse discurso do individualismo, né, né, que eu tenho que ser autossuficiente. Isso, na verdade, é uma grande balela. E aí os espíritos também vão nos dizer que o homem isolado, ele se embrutece, ele se enfraquece, porque o homem, ao estar em sociedade, né, ele tem essa oportunidade, como eu disse, de trocar saberes, se completando uns aos outros. Ou seja, né, nós precisamos, né, um dos outros para evoluir, né? Ou seja, a convivência, né, o conviver com o outro, permite que a gente tenha troca de experiências, que a gente possa aprender, né, crescermos moralmente, exercitar as nossas virtudes, né? Ou seja, se a gente estivesse sozinho no mundo, eu não ia precisar praticar minha paciência, eu não ia precisar praticar o meu perdão, né? Também não ia precisar ser humilde, afinal, eu ia ter que aguentar eu comigo mesma ali, né? Então, ou seja, a gente não conseguiria cumprir né, com o nosso planejamento, que é evoluir moralmente, né? Nós estamos aqui na Terra para progredirmos, evoluirmos moralmente e espiritualmente. E é nesse encontro com o outro, né, que a alma se revela, né? Que a nossa alma vai se revelar, né? E aí Kardec ele vai se aprofundando, né, nessa questão. E ele vai perguntar, mas e aquele, né? Tem algumas pessoas que gostam, né, de viver sozinho, não querem muito papo com ninguém, preferem viver mais isolados, né? Como é para essas pessoas, né? E aí os espíritos eles vão dizer que isso né, que pode até agradar essas pessoas, mas que essa é uma satisfação egoísta. Né? E aí, mais uma vez, por que que seria uma satisfação egoísta, né? Porque a partir do momento que a gente se isola do mundo, a gente deixa de ajudar, a gente deixa de ter a oportunidade de servir, né? De participar da construção do bem coletivo. Né? A gente fala muito da necessidade do autoconhecimento, mas aquele autoconhecimento que não serve para colaborar com o coletivo, ele é egoísta, porque o primeiro eu me melhoro, né, para poder depois contribuir com o outro, né? Ou melhor ainda, né, a gente faz isso em conjunto, né? A gente vai buscando a nossa melhoria interna, o nosso autoconhecimento, mas também auxiliando aqueles que precisam. Então, os espíritos vão dizer que a gente se isolar é esquecer uma das leis, né, mais importantes da natureza, né? Claro, todas são importantes, mas tem essa lei
que é a lei do amor e da caridade. Então, ele ainda vai dizer que aqueles que se dedicam a socorrer a quem precisa, né, se elevam rebaixando-se. E aí, às vezes, falam, né, não, porque precisamos negar o mundo, né? Às vezes a gente ouve muito isso, né? Negar, o que é negar o mundo? Né? Negar o mundo não é a gente se isolar, né? Mas sim a gente se colocar acima dos prazeres materiais e fazer o bem. E aí eu vou pegar aqui na minha colinha, peguei um trechinho de um texto bem curtinho que está na apostila, no programa fundamental da apostila do ESG, da FEB, no tomo 2, que ele vai quando ele fala, né, sobre a lei de sociedade, ele vai explicar esse conceito de negar o mundo, que ele vai falar o seguinte: negar o mundo no conceito evangélico não significa abandoná-lo, mas antes criar condições novas a uma vivência mais solidária, capazes de modificar as estruturas e comportamentos egoísticos, engendrando recursos que transformam a habitação terrestre em reduto de esperança, de paz e de fraternidade, à semelhança do reino dos céus, a que reportava Jesus. Ou seja, negar o mundo é negar esse mundo que está sendo apresentado para nós, esse mundo egoísta, esse mundo que nos diz, né, essa cultura que hoje nos diz que temos que ser autossuficientes, individualistas, polarizados, porque ou é branco, ou é preto, ou é esquerdo ou é direito. Não, na verdade, nós temos que negar exatamente esse mundo para construir um novo mundo mais fraterno e solidário. E aí Kardec também vai falar que a questão do isolamento, a gente está falando de uma questão do isolamento que é realmente, né, essa pessoa que se isola do mundo, mas a gente tem que lembrar que buscar o retiro, buscar a tranquilidade, né, em certos momentos do nosso dia, ou até mesmo, né, pessoas às vezes que fazem, eu já fiz, gente, retiro de 10 dias de silêncio, meditação, e foi uma experiência incrível. Mas eu ficaria lá a vida toda? Não. Então, assim, é importante nós termos momentos onde a gente possa se recolher, né? Onde a gente possa elevar o nosso pensamento, silenciar a nossa mente, porque os próprios espíritos nos dizem que essas práticas fazem com que a gente se conecte melhor com a espiritualidade, né? Então, é sim importante a gente ter esses momentos, mas que, né, a gente não pode, é sempre caminho do meio, né, gente? As coisas, a gente tem as nossas necessidades, o nosso trabalho, mas a gente também precisa dos nossos momentos de recolhimento, mas isso não quer dizer que é para a gente sumir do mundo, né? A gente não dá vontade. Eu várias vezes eu falo, ai meu Deus, queria estar lá no meio do mato, sem internet, sem vizinho, sem ninguém, né? A gente faz isso, né? Porque é muita informação, é muita coisa acontecendo. A gente sabe que a gente está num momento planetário bem complicado. E aí, falando em silêncio, Kardec também vai perguntar para os espíritos sobre aquelas pessoas que fazem voto de silêncio, se isso é algo também positivo, né? E aí os espíritos vão nos dizer que a palavra, ela é uma faculdade natural concedida por Deus, né? Ou seja, o silêncio ele é útil, né? Porque ele coloca, como a gente falou, né? É importante nós termos os nossos momentos de silêncio, pois a gente vai colocar em prática, né? Colocar em prática esse recolhimento vai tornar, né, o nosso espírito mais livre para a gente se comunicar com a espiritualidade. Mas aí os espíritos, mas assim, mas voto de silêncio, ficar o resto da vida sem falar com ninguém, eles dizem isso é tolice, porque exatamente isso priva o homem das relações sociais. E a comunicação, ela é o nosso instrumento de evolução. E o espiritismo, ele não propõe uma fuga do mundo, ele propõe a transformação do mundo. Então, hoje, e aí se a gente está, né, voltando então, quais são os desafios, né, contemporâneos da nossa convivência?
Porque hoje a gente enfrenta várias formas de isolamento. Por exemplo, né, a gente tem, hoje em dia a gente não tem tempo para ficar em tédio, porque eu tenho no meu, né, no meu celular as redes sociais, que quando você vê, tá 3 horas lá rolando tela. Tem o Netflix, os streamings com 1 milhão de séries, 1 milhão de coisas que eu posso ficar assistindo. Então, para que que eu vou sair? Eu vou ficar em casa. Ai, que preguiça, ainda mais no Rio de Janeiro, tá tão perigoso, né? Será que vale a pena me arriscar? Esse tipo de coisa vai fazendo com que a gente se isole, né? Ou seja, alguns isolamentos são muito sutis, a gente não percebe que a gente está, sem perceber, a gente vai se fechando numa bolha, principalmente numa cultura onde, né, exalta essa coisa dessa autonomia absoluta, desse sucesso individual, dessa autossuficiência. Né? Mas o ser humano, ele não foi criado para a autossuficiência. Ele foi criado para a interdependência, né? Dando os exemplos que eu falei, né? Se eu, então, não dependo de ninguém, então eu não vou ter mais roupa para vestir, eu vou ter que começar a plantar meu... Será que eu dou conta? Né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões. Então, a gente, assim, a gente nunca teve tantas conexões digitais, mas a gente também nunca teve tanta falta de escuta verdadeira, de presença, de convivência real, né? Até porque quando a gente vai se encontrar com os amigos, aí você olha, né? Às vezes eu passo, eu vejo a gente, é só ir em qualquer restaurante, qualquer lugar, estão lá todo mundo com a cara na tela, se perdeu o olho no olho. Então é preciso que a gente volte a ter essas conexões. Volte a ter esse estado de presença. Não, não vou levar celular. Eu, por exemplo, eu tenho mania, como eu ando muito a pé, quando eu saio à noite, por exemplo, eu não levo celular. Então, ou eu converso, porque não tem distração. Então, fica aí até uma dica, né? Será que a gente precisa, né? Hoje em dia, se não está com o celular, até treme. Será que eu preciso? Eu sou de uma geração que eu cresci sem celular. E olha, eu conseguia encontrar os amigos no ponto, no lugar marcado, não precisava ficar, onde você está? Não sei, né? Eu acho que aqui a maioria de vocês que estão aqui hoje sabem como que é, né? Marcava, vai para a praia, encontrava, né? Não ficava perdido. Enfim, falta isso da gente, essas relações, a gente voltar a ter essas relações, essa escuta, esse carinho, né? Essa convivência. Porque a tecnologia, né, ela pode até nos conectar, ela está nos conectando agora. Muitas pessoas, por exemplo, não têm oportunidade de ir na palestra, né, presencial no SEAC, ou porque não estão morando no Rio, ou por algum outro motivo. Então, claro, a tecnologia ela nos conecta nesse sentido, ela é muito importante, mas ela não substitui o encontro humano. Como é gostoso quando vai na palestra, né, presencial, que aí abraça, beija, vai lá na cantina, come um pedaço de pizza, conversa, bate papo, dá abraço, dá beijo, né? A gente precisa ter mais esses momentos de confraternização e de encontros, né, é, com o outro. E aí a gente tem também, né, esse movimento dessa solidão voluntária, né, onde cada vez mais pessoas se escolhem se afastar. Porque, claro, tem tudo, né? Posso ficar, vou lá para o mundo, da Netflix e fico lá assistindo, passo o tempo, nem percebo. Mas essas pessoas, muitas vezes, o que que por trás disso, o que está por trás disso, né? Medo, medo de se frustrar, medo dos conflitos, medo da rejeição. Mas aí a gente precisa lembrar que os conflitos, eles também são instrumentos de crescimento espiritual. Então, muitas vezes, o que no outro nos incomoda é exatamente aquele que vai nos ensinar a ter mais tolerância, mais paciência, mais humildade, né? Ou seja, sempre tem e a gente buscar refletir, por que que aquele me incomoda tanto? A gente não suporta aquela pessoa. Será que tem alguma coisa aqui dentro que eu preciso olhar para entender o que está me atravessando naquele momento? E aí
né, dentro dessa grande lei de sociedade, Kardec vai nos falar do primeiro grupo humano que vai nos ensinar a conviver, que é a nossa família. E aí, enquanto os animais, por exemplo, né, têm uma vida mais, que ele fala, né, no Livro dos Espíritos, os animais têm uma vida material, ou seja, né, a mãe tem os filhotes, mas o filhote ele cresce, começa a se virar sozinho, ela abandona, né, tchau, ó, você já está se virando sozinho, vai lá que eu agora vou criar dos próximos filhotes que virão, e vida que segue. Mas nós, né, os seres humanos, a gente precisa desses laços sociais. E diferente, então, né, dos animais, é necessário esses laços se mantenham por toda a nossa vida, para que a gente possa progredir. Então, a relação familiar, ela vai ser o laço mais importante na construção dessas relações. E aí, o laço da família, então, ele vai o quê? Ele é necessário para o progresso do nosso espírito. Lembrando que, com certeza, a maioria de nós, claro que existem né, casos e casos, escolhemos as famílias, né, que a gente vai nascer. Quando a gente não fala que a gente faz, né, no Espiritismo, a gente acredita que a gente faz um plano reencarnatório antes de vir, com o auxílio dos nossos mentores. Então, se eu escolhi essa família, e agora eu fico reclamando dela, né, vamos refletir um pouco. Então, será que não dei conta? Pedi uma prova que eu não. Não, a gente sabe que a gente não recebe nenhuma prova que seja maior do que a gente possa aguentar. Então, Kardec vai nos dizer, né, que o relaxamento, eles falam o relaxamento desses laços familiares, se a gente não tivesse esses laços, seria um agravamento ao nosso egoísmo. E que, né, nem sempre a gente vai nascer entre familiares que são espíritos afins. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os espíritos vão nos falar, né, que os que encarnam numa família, né, sobretudo parentes próximos, são, a mais das vezes, né, espíritos simpáticos, né, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrestre. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Então, se você tem aquele parente na qual existe um mútuo antagonismo, saiba que isto é a sua provação. E aí, como é que você pode, né, tentar melhorar esta relação para que de repente até na próxima vida você não precise vir com ele de novo, porque olha, quando a gente não resolve essa coisa de deixar para a próxima, repensem sobre isso. E aí também vão falar que não são, né, os de consanguinidade, né, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, pode ser que dentro da sua família tenham pessoas que você não tem uma afinidade, mas, em compensação, você tem aquela amiga, aquele amigo que você fala: Nossa, é meu irmão, é minha irmã, como eu amo essa pessoa, como a gente é afim. Por quê? Porque os laços, de família, eles não estão ligados ao sangue, né, da família, e sim essas, relações que muitas vezes são relações de vidas anteriores, né? Então, é, ele vai, né, falar que entre dois, né, então pessoas que são nascidas de pais diferentes podem se considerarem aí então mais irmãos do que muito irmão tem por aí consanguíneo, né? E aí ele vai falar. E aí, como a gente já veio falando, né, da reencarnação, né? Então, a reencarnação ela vem para que a gente possa fortalecer esses laços familiares
que são construídos a partir dessa simpatia e dessas afinidades. Então, se eu venho com alguém que eu não tenho muita afinidade, a reencarnação ela vem com a oportunidade de eu criar essas afinidades com esses seres. E aí também é a oportunidade que a gente tem para a gente reencontrar, né? Antigos amigos, antigos adversários, antigos afetos, mas todos sempre reunidos com um propósito que é evoluirmos juntos. E aí a gente às vezes pensa, né? Ai, se eu tivesse sozinha, minha vida ia ser muito mais tranquila. Talvez fosse, mas ela seria menos evolutiva, né? Porque o outro, ele é o nosso espelho, ele é o nosso desafio, ele é o nosso mestre. Porque quando a gente fala em convivência, às vezes a gente vai muito para essa coisa, ai, de conviver com o outro, que é difícil, que eu não me dou muito bem. Mas quantas pessoas passam por nossa vida que nos trazem grandes aprendizados? Um professor, um amigo, né? Na casa espírita, quando a gente faz os trabalhos, a gente recebe, já recebeu várias vezes mensagens na mesa mediúnica, onde os mentores vêm falar: vocês escolheram estar aqui juntos para executar esse trabalho. E aí a vida, e são pessoas completamente diferentes uma das outras, mas que por algo que se reuniram para estarem ali em prol de um trabalho. E aí são pessoas que você vai sendo, né? Você fala, são a minha família espiritual. Não é a minha família de sangue, mas é a minha família espiritual. Então, o ser humano, ao estar em sociedade, ele tem essa oportunidade, né, de trocar os saberes, se completando assim uns aos outros. E isso é muito importante, essa troca, né, esse conviver. E aí, esses companheiros de jornadas são oportunidades que a gente tem de crescimento, são instrumentos para nossa melhoria, né? São recursos de redenção, até aqueles que nos parecem mais difíceis. E aí, para a gente se encaminhar já para o final, eu vou compartilhar com vocês um videozinho que eu achei bem bacana e que acho que fala muito sobre isso. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Eu vou ter só que botar o som, senão não vai. Vocês estão vendo, gente? Tá aparecendo para vocês? Vai começar, né? Tá parada. Sim. Para mim tá sem áudio, vocês estão escutando? Tá sem áudio, Bela. Tá sem áudio? A minha Tá. também tá sem áudio. Tá, então peraí que eu vou ter que. Mas você tem que parar de compartilhar e compartilhar de novo com áudio. Tá, compartilhar de novo. Deixa eu ver se agora, peraí que se vai. Acho que eu já achei aqui o problema. Então vamos voltar. Vê se agora vai, pessoal. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha Sim. folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco Ok. cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio, Ai! seus problemas acabaram. Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha, De onde você saiu? direto do mundo da fantasia, Fantasia? para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham, Qualquer coisa mesmo? aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim.
Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Eu sou a morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era pra resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede pra sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou, me deixa, me Acorda, deixa. Pedro, Não. irmão! Acorda, irmão! Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu Você fiz uma ama? lista. Você Meu irmão, ama? eu te amo muito, Não, calma meu aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Amor bandido, seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, espíritos protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Me dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Tem que saber tanto que vai fazer, vai trabalhar. Aí ele deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Sabe que não pode pelo amor de meu Deus, Deus, deixa tudo em de paz, novo. mas que saco. Você acha que agora é o quê? Me passo de Darth Vader? Então, aqui traz, né, apesar de falar do tema desse videozinho, né, falar dos desafetos, mas eu acho que é exatamente isso, né, a gente aprender a conviver com todos aqueles, né, porque afinal de contas a gente está aqui exatamente, uma das nossas provas de estar nesse planetinha de prova e expiação é realmente a gente conviver, né, uns com os outros e que a gente possa trabalhar isso na gente, e quando alguém nos incomoda, a gente poder refletir um pouco, né, qual é o nosso papel. E aí, para a gente finalizar, eu também queria trazer esse texto que é de Emmanuel, do livro Roteiro, do capítulo 39, Diante da Terra, que ele vai nos dizer assim: o mundo, por mais áspero, representará para nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Não há medida para o homem fora da sociedade em que ele vive. Se é indubitável que somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social, só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Né? Então, o mundo ele pode, né, parecer bastante áspero, né, momentos bastante difíceis, a gente vê tão violento, e a gente sabe que as relações humanas, né, são complexas.
Então, o Emmanuel ele vem para nos lembrar, né, que o mundo representa para o espírito uma escola de perfeição e que nossos companheiros de jornada são exatamente as nossas oportunidades de materializar o bem. Então, talvez a gente não possa escolher as pessoas que caminham com a gente, mas a gente pode sim escolher como tratá-las, como responder às dificuldades e principalmente como transformar essa convivência em aprendizado, né? Porque lá no fundo não evoluímos apesar dos outros, né? Nós evoluímos por meio dos outros, tá? Então, muito obrigada, gente. Que a paz de Jesus nos acompanhe mais uma semana. Agradecer, então,